nós vamos fazer o debate, nós vamos usar os mecanismos regimentais de obstrução e nós vamos pedir vista para que ele saia de pauta. É um retrocesso absurdo. E eu nem chamaria de conservadorismo, respeito bastante os conservadores com quem é possível dialogar. Isso aqui é fanatismo, isso aqui é extremismo religioso, é outra vibração. E eu concluo com uma parte do parecer do relator, em que ele diz que casamento entre pessoas do mesmo sexo é contrário à verdade do ser humano. Contrário à verdade do ser humano, um preceito moral dele, que ele quer utilizar o Estado para impor ao conjunto da sociedade, sem nenhuma base ética, sociológica, democrática ou científica. Esse tipo de raciocínio aqui, uma moralidade abstrata, impondo-se ao conjunto da sociedade, isso já justificou dizer que mulheres não podiam votar, isso já justificou que pessoas negras eram inferiores e podiam ser escravizadas, isso já justificou perseguição aos judeus, isso já justificou apartheid racial. É a mesma lógica mental, metodológica. Isso aqui tem cheiro de fascismo e temos que tratar nesses termos. Ele está dizendo que pessoas não heterossexuais contrariam a uma verdade do ser humano, como se fosse algo antinatural. Isso aqui é violento, chama a atenção da sociedade brasileira, porque é a mesma lógica que historicamente massacrou grupos em nome de uma moralidade, tentando se impor à sociedade por meio do Estado. Lembrando, para concluir, que a cada 32 horas um homossexual é assassinado no Brasil por motivo de ódio. Daí vem um projeto desse que, na minha opinião, só amplia a margem de desproteção, vulnerabilidade e hostilidade contra essas pessoas dignas de todo respeito e reconhecimento Agora, deputado, eu me jurídico. lembro anos atrás, quando esse assunto começou a ser debatido no Congresso, a então deputada Marta Suplicy, ainda era deputada, não era nem senadora, ela tinha o cuidado de tratar deste assunto não como um casamento, mas como uma união civil, né? E eu queria lhe perguntar se esse projeto, evidentemente sabemos todos que a união, não importa o sexo de quem se une, ela é baseada no amor. Então, o casamento se dá no coração de cada um. Agora, eu queria saber se, do ponto de vista prático, se este projeto interfere no direito adquirido desses casais que se unem de maneira estável, casais do mesmo sexo que se unem de maneira estável, se este projeto interfere no direito adquirido à herança, à adoção de crianças, se o retrocesso vai a esse ponto ou se fica nessa seara religiosa de costumes. Olha, eu já pedi um parecer jurídico da minha equipe e está justamente em análise. O entendimento inicial, eu tenho muita tranquilidade de explicar isso didaticamente, está em pesquisa, está em análise por parte da minha equipe, mas o entendimento inicial é que pode ser uma cascata de subtração de direitos. Ou seja, para além do nível religioso e simbólico, pode abrir margem para retirar direitos já consolidados, como, por exemplo, o direito à herança e direito à adoção. Esse é o entendimento inicial. Mas eu quero só concluir dizendo que a dimensão simbólica também é importante, também tem o seu valor, também difunde cultura, também difunde um conjunto de valores. Então, não é qualquer coisa você não reconhecer a plenitude simbólica de um casamento para pessoas do mesmo sexo, ainda mais num país marcado por uma cultura ainda muito violenta contra LGBTQIA+. Agora, deputado, quem é o autor desse projeto? Porque a gente até estava buscando aqui. Esse projeto é um projeto antigo, é isso?
e tem Uhum. um novo. Quem é o autor desse projeto? E ele já passou por alguma outra comissão ou não? É a primeira votação dele. Fala pra gente quem são os autores, os relatores desse projeto de lei. Se me permite, eu perguntaria também quem é o relator, né? Que é Então, pelo Vamos que a relevantíssimo. gente lá. tem aqui, o relator do projeto É o seria pastor Eurico. Oi? É o pastor Eurico, do PL de Isso. Pernambuco, não é isso? Mas o autor do Uhum. projeto seria o deputado Clodovil, que já é falecido, inclusive? É isso? Isso, isso. Vamos lá. A origem é 2007, deputado Clodovil Hernandes, do PTC de São Paulo. Daí, o pastor Eurico, que é o relator, que é bolsonarista, na tramitação, é importante explicar isso para vocês. Na tramitação do projeto, vários projetos foram apensados. O projeto inicial é o 580 de 2007. Vou explicar isso rapidamente. 580 de 2007, que era um projeto positivo, prevendo direito de união estável a pessoas do mesmo sexo, certo? Daí, a esse projeto foram apensados vários outros projetos que têm a mesma relação, a mesma pertinência temática. Quase todos os projetos apensados têm a ver com direitos, união estável, conversão de união estável em casamento. Estão todos na mesma linha de valorização e garantia de direitos. Porém, um projeto apensado é desse Clodovil Hernandes, que é o que proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um dentre vários apensados. O que o pastor Eurico fez? Ele rejeitou todos os projetos que falavam em direitos e apenas acolheu o projeto do deputado Clodovil, que proíbe o casamento entre pessoas Gente, do mesmo e, sexo. o Entendeu? senhor lembra quem é o Clodovil Hernandes, né? O apresentador de TV, o Clodovil. Pois é. Que Pois é. era, né, Josias? Inclusive ele era até, o pessoal até falava assim, que ele chegou no Congresso, seria o primeiro deputado gay, ele falou que, mas ele falou assim, eu não sou dessa bandeira, e nem sei se se assumia isso, A apropriação assumia. desse projeto, Fabiola, a apropriação do projeto do Clodovil é bem típico, né, dessa ala mais, não diria conservadora, a ala mais troglodita mesmo do Congresso, né? Você utiliza a proposta de um personagem que é sabidamente gay para legitimar um retrocesso, né? Aí você diz, não, mas Sim. não somos nós que estamos propondo. Isto veio de um parlamentar que era gay, né? Eu aproveitaria, Fabiola, se me permite, para perguntar ao deputado, nós entrevistávamos aqui outro dia o Felipe Nunes, que é diretor da Quest, que realiza pesquisas eleitorais, falávamos da ascensão da popularidade do Lula. E uma das causas mencionadas pelo Felipe Nunes foi o fato de que a economia melhora e o governo, o presidente e o governo, têm evitado entrar nessas bolas divididas dessa pauta moral e de costumes. Agora surge esse tema. Acha que o governo deveria se envolver nesse assunto? Como a liderança do governo na Câmara vai encaminhar a votação dessa matéria? Hoje, na comissão, eu vou falar, inclusive, como líder de governo. Eu tenho delegação para falar no tempo de liderança. Na minha opinião, não podemos retroceder. Com muita pedagogia, com muita didática, debate aberto com a população brasileira, nós não podemos negociar estas vidas, porque há um ambiente histórico de massacre e nós precisamos avançar na democracia. Agora, ainda tem um outro ponto para dialogar com as pessoas. Se a pessoa, na liberdade e na autonomia dela, não concorda, é uma dimensão. Eu, pessoalmente, lamento essa posição, porque eu acredito que o amor é a base de tudo, de verdade. Poderia desenvolver isso teológica, biblicamente.
centrado na pessoa de Jesus. Mas vamos lá, se o indivíduo não concorda, tudo bem, ninguém vai obrigar uma igreja que não concorda a celebrar. Aqui é casamento civil. Então, para dialogar com as pessoas, trata-se de respeito. No limite, não é concordância, não é aderência, não é sobreposição à doutrina específica de uma igreja, porque não há unanimidade no cristianismo sobre isso. Mas acho que o governo tem que tratar como uma pauta humanitária. É fazer essa reflexão histórica. Mulheres já não puderam votar, negros foram escravizados. É a mesma lógica que olha para um grupo, trata como inferior e retira dele um direito fundamental. Então, acho que é possível, e mais do que possível, é necessário avançar nessa agenda com pedagogia, didática, respeito e bons argumentos. Eu não vou negociar a vida de milhões de pessoas que estão por aí, que só querem o direito de amar e ter isso reconhecido, não é por um religioso A ou religioso B, é pelo Estado brasileiro. Trata-se disso. Deputado, lá, a gente até está falando sobre mais essa fase da operação e a gente que acompanha o seu trabalho, inclusive na CPI, o senhor é um que fala quase que sempre ali sobre a necessidade de descobrir quem são os financiadores, né? E esse é um grande foco, quem são os financiadores. Como é que o senhor analisa essa nova etapa da Lesa Pátria e já começa a esclarecer quem é que bancou o 8 de janeiro, deputado? Perfeito, Fabiola. Etapa fundamental, etapa necessária, porque o que não pode acontecer é apenas a responsabilização daqueles que estavam lá na ponta depredando o patrimônio público. Evidentemente, essas pessoas também precisam ser responsabilizadas, mas é preciso que haja a investigação e a responsabilização de toda essa cadeia golpista. Então, é muito importante avançar sobre os financiadores, inclusive esse é um enfoque prioritário na reta final da CPMI, segundo o plano de trabalho aprovado e apresentado pela senadora Elisiane. Então, nessa reta final, nós queremos, na CPMI, também focar nos financiadores, nos agentes políticos, nos mobilizadores digitais, que é a milícia digital e o gabinete do ódio, e também, só para concluir, não podemos ficar restritos à cúpula da PM do Distrito Federal. Aí também não é a ponta golpista, porque tem aí envolvimento, ao que tudo indica, da Secretaria de Segurança Pública, de pessoas muito próximas ao ex-presidente Bolsonaro e alguns generais. Então, vai desde quem estava lá no dia 8 de janeiro invadindo as sedes dos três poderes, passando por financiadores, influenciadores digitais, agentes políticos, cúpula da PM e alguns generais. A gente Agora, precisa deputado, ir até o final. como o senhor bem diz, há uma certa seletividade por hora nessa investigação ali, não é? Porque o senhor não diz isso, isso sou eu que estou dizendo, mas quando menciona que há generais até, que há outros agentes públicos aí que mereceriam uma análise, né? Cuja atuação mereceria uma análise, eu fico a me lembrar que há requerimentos para convocação, por exemplo, do ex-ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, general, que atuou decisivamente aí no questionamento às urnas eletrônicas, se associou ao Bolsonaro nesse golpismo ali, e, no entanto, a CPI recuou. Foi o presidente da CPI tirou da pauta e ninguém nem falou nisso ali. Há uma certa banda muda da CPI que faz de conta que isso não aconteceu, né? Haverá a maioria governista da CPI será acionada para aprovar a convocação de personagens como o general Paulo Sérgio? A questão é que a maioria governista, eu tenho tratado até com outro termo, eu tenho falado sobre base democrática, que defende basicamente o Estado democrático de direito. Eu acho que tratar como governistas e oposição pode reduzir a gravidade do atentado contra a democracia e o significado violento do que é
direita no Brasil. Então, só a governista não tem o que fazer até um determinado ponto, porque é prerrogativa do presidente da comissão. A gente consegue fazer valer a maioria quando o projeto ou o requerimento, melhor dizendo, é colocado em pauta. Daí vale a força do voto, daí vale a força da maioria. Agora, se ele não coloca em pauta, e essa é a prerrogativa dele, não há o que a gente possa fazer. O que a gente faz é incidir politicamente nas reuniões com o presidente. A gente tem insistido o tempo inteiro, e eu tenho falado, inclusive, no plenário sobre isso. Mas não há força de maioria capaz de colocar um projeto em pauta se o presidente não acolhe isso e coloca para votação. Ô, deputado, queria pegar ainda o gancho do 8 de janeiro e emendar com 7 de setembro. Há uma Uhum. preocupação em relação do que pode vir a ser o 7 de setembro, né? Com aí alguns movimentos que começam a ser monitorados de manifestação. Ontem o secretário de Segurança do Distrito Federal fez questão de tranquilizar, dizendo que a segurança será maior, né? E inclusive disse ali que um público esperado de 30 mil pessoas, diz que eles estão monitorando várias conversas e que não tem nada, ele falou, tudo está sendo avaliado. Não temos registro de que esteja sendo algo organizado, mas estaremos atentos e prevenidos. E foi nessa mesma linha também o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele falou que a expectativa é que o desfile de 7 de setembro seja feito em clima de tranquilidade e destacou que o esquema de segurança será reforçado em Brasília. Até vamos ouvir o que disse Flávio Dino ontem. Não há até agora nenhuma indicação objetiva de que o 7 de setembro seja marcado por algum tipo de ataque. Infelizmente, há daqui da colar cards na internet, isso demanda acompanhamento. Eu próprio, no que se refere à capital do país, demandei ao governo do Distrito Federal um cuidado especial. Então, eu creio que, apesar dessas ameaças, infelizmente ainda existentes, é algo residual, mas nós não vamos permitir que haja a repetição dos terríveis eventos de 8 de janeiro nessa ação com os estados. Tá aí, ele mostrando que estão monitorando, apesar dessas ameaças, ele diz que eles estão monitorando. Como é que está a expectativa aí em Brasília, deputado? O que o senhor espera desse 7 de setembro? Aliás, a gente até está vendo um movimento também paralelo, que é o Fique em Casa, né, para que todos fiquem em casa e também não apoiem algo que o governo Lula possa proporcionar, querendo ligar as Forças Armadas à democracia e ao apoio a Lula. Como é que o senhor está analisando aí a sua expectativa para esse 7 de setembro, deputado? Sobre esse movimento Fique em Casa, ele vem de grupos extremistas e antidemocráticos, e é muito triste, porque tem aí uma indicação sanitária para que as pessoas ficassem em casa a fim de evitar o contágio e preservar a vida. Então é muito triste, porque eles estão fazendo um jogo de palavras com algo muito sério, uma pandemia gravíssima, com milhares de pessoas que morreram em famílias entristecidas até hoje. Então, falta, inclusive, empatia, falta, inclusive, sensibilidade humana por parte desses extremistas. Com relação ao 7 de setembro, eu espero que seja um evento, não do governo Lula, e não é essa a intenção do governo Lula. É um acontecimento relacionado à história do Brasil, à soberania do Brasil, à democracia, o respeito à Constituição, valores de cidadania. E tudo isso, na minha opinião, deve ultrapassar esquerda ou direita, governo A ou governo B. Deve ser uma ética permanente da democracia, da soberania nacional e da cidadania brasileira. E o governo Lula não está tratando como o governo Bolsonaro tratava, como algo do seu governo, um certo aparelhamento que é, com tranquilidade e cidadania, com valores democráticos, afirmar a soberania nacional e comemorar a independência, que precisa ser desenvolvida ao longo do tempo,
com um país mais justo, solidário e fraterno. Então, eu espero que aconteça tudo com muita segurança, com muita tranquilidade, sem aparelhamento ideológico e com valores democráticos enaltecidos. Estamos trabalhando nesse sentido. O que aconteceu na primeira semana de janeiro foi atípico. Era a primeira semana do governo, a cúpula da Polícia Militar sumiu, havia ali uma trama golpista e agentes bolsonaristas dentro do GSI, então ali era um momento muito atípico e por isso aconteceu o que aconteceu. Acredito que dessa vez não acontecerá novamente. O pedido do procurador, do vice-procurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, faz todo sentido, Fabiola, e faz sentido à luz, inclusive, da decisão que o Tribunal de Contas da União já tomou em relação a essas joias sauditas. E o tribunal ordenou ao Bolsonaro que devolvesse as joias, né? Então faz todo sentido que o Lucas Furtado peça ao tribunal que tome uma decisão em relação aos outros presentes, que agora está claro, o Bolsonaro guarda, ou sabe-se lá o que fez com eles, né? O fato é que existem. Então faz sentido. E esse pedido tem uma segunda importância, Fabiola. Ele tem peso pelo que ele sinaliza. No instante em que a defesa do Bolsonaro sustenta que ele tem direito a esses presentes valiosos, que seriam de propriedade dele e não da União, e que, inclusive, vai requisitar ao Tribunal de Contas da União que devolva as joias ao Bolsonaro, num momento como esse, o procurador diz, olha, não só não deve devolver, como é preciso requisitar o resto, o que ele ainda não entregou. E há um outro detalhe que não pode passar despercebido na manifestação do doutor Lucas Furtado. Ele faz menção, Fabiola, a um relógio que o Lula tem utilizado, tem desfilado aí com um relógio no braço, um relógio que ele parece que recebeu de presente do ex-presidente francês, o Jacques Chirac, e está lá, está usando. E o procurador anota nessa sua manifestação que, enquanto for presidente, o Lula pode até utilizar o presente, mas que também não é dele, não é de propriedade dele. O Lula, Fabiola, à luz de tudo que está acontecendo, deveria ser mais precavido, né? Deveria considerar a hipótese de, inclusive, devolver esse relógio, colocar esse relógio aí à disposição do patrimônio do Departamento da Presidência da República, que cuida desses presentes, Departamento de Patrimônio, dar uma destinação qualquer para esse relógio. Não é possível que o Lula, diante de tudo que está acontecendo, não perceba a radioatividade de um presente como esse. Não é um adorno qualquer que possa ser utilizado da forma como vem sendo, né? Interessante você falar isso, porque o que até falam que quando o Lula recebeu esse relógio não estava ainda dentro dessas novas regras, né? O que você diz de ele devolver seria até como uma forma de mostrar que ele é diferente, é isso? E por uma outra postura, é isso? Ou não, ele tem que devolver mesmo? Eu devolveria, Fabíola. O procurador está mencionando aqui. Então, se fosse uma coisa que estivesse aí acima de qualquer suspeita, que ele pudesse utilizar livremente, por que o procurador mencionaria nesta manifestação, nesse pedido que fez ao Tribunal de Contas? Acho que o Lula deveria, no mínimo, analisar o caso do relógio e não se deve dar oportunidade ou oferecer oportunidades ao azar, Fabíola. Não dá. Diante de tudo que a gente está analisando, vale aquele velho brocardo, segundo o qual não basta ser honesto, é preciso exibir, escancarar, demonstrar a honestidade, né? Então, se o procurador menciona o relógio do Lula, é porque dúvidas existem em relação a ele. E o presidente, diante de tudo que está acontecendo com o seu antecessor, e que já aconteceu com ele mesmo, né? Ele também já foi intimado a devolver presentes à União e devolveu. A Dilma foi intimada e teve que devolver. Então, conviria, seria de bom alvitre que o Lula analisasse o caso desse relógio que ele anda desfilando por aí, Fabiola. Vamos devolver tudo, é tudo da União.
depoimento do Cid da semana passada, que está sob sigilo, que a gente não sabe em detalhes, o que eu apurei no bastidor é que ele é bem menos revelador do que, enfim, de algum jeito até se comentou nesse sentido. Acho que ele ainda está se poupando para estratégia, vamos dizer assim, da discussão de uma colaboração premiada futuramente ou não. Mas ele necessariamente será um depoimento que, né, na medida em que se tem que explicar, vai ser uma coisa que compromete o Cid e o Bolsonaro, porque não tem como não ser de outra maneira, né? Pouco antes deste depoimento do dia 4 de abril, eu conversei com uma pessoa muito, muito próxima ao Cid, que me relatou que ele iria depor no dia 4. E é a história que o Cid tinha repetido, assim, a exaustão anteriormente. Que quando essas joias chegaram no Brasil, em outubro de 2021, ele não soube, não tinha a menor ideia disso. Que veio, né, com o ministro Bento Albuquerque, e eles só vão tomar conhecimento disso em dezembro de 2022, quando o então chefe da Receita, né, o Júlio, liga para o Bolsonaro, avisa que tem um presente, e o Bolsonaro manda, e aí sim a ordem é essa, o Bolsonaro manda o Cid tomar conhecimento do que era esse presente na Receita e recuperar este presente para ele. E aí ele manda os assessores e eles tentam recuperar o colar e isso não dá certo. O Cid repetia isso à exaustão. Ele só não contava, né, com as joias que já estavam sendo vendidas meses antes, na metade do ano passado, se eu não me engano, em junho de 2022, e também não contava que tinha levado, além desse Rolex que tinha sido vendido do kit ouro, que o kit Rosé Gold, que é o que a gente falou aqui ontem, que é um outro relógio que veio junto com o colar de diamantes, também tinha ido para os Estados Unidos com o Bolsonaro e tinha passado para Nova York para ir para leilão, e que eles tentaram recuperar tudo de volta para poder tentar fugir dessa situação que estava criada. Eu acredito, pelo que eu apurei ali, porque está tudo muito assim guardado sob sigilo pelos investigadores, mas pelo pouco que deu para saber mais concretamente, eu acho que as perguntas da Polícia Federal e as respostas do Cid vão vir em torno, sobretudo, destes buracos. A questão da venda, quem mandou vender, para onde foi o dinheiro, inclusive que está no áudio do próprio Cid dizendo que tinha, se eu não me engano, 6 mil que estavam com o pai dele, que eram do Bolsonaro, os 120 mil que seria... ele dá uma risadinha, né? Quando dizem que não é para ele vender esse kit Rosé Gold, esse relógio, que sairia 120 mil reais, se não me engano. E aí ele dá uma risadinha, que é uma pena, uma coisa assim. Então, acredito que, sobretudo, a operação de venda é a questão que deve ter pairado sobre esse novo depoimento do Cid. Agora, tá uns dias muito tensos em que o advogado dele publicamente nega enfaticamente que tem acusado, né, que o Cid tem acusado o Bolsonaro dentro desse depoimento da semana passada. Se ele está falando a verdade, se ele está mentindo, se ele está, né, até porque por uma estratégia de defesa ele não pode também divulgar o próprio conteúdo do depoimento do cliente dele sem autorização, então, e o caso está sob sigilo, é crime, então publicamente ele nem pode falar disso. Mas é isso, sabe? Eu acho que um dos focos principais são essas operações de venda. Quem mandou vender essas joias? Quem ali organizou isso?